Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Henrique, eu sou professor de programação e o intuito desta videoaula é trabalhar com um exercício utilizando a linguagem PHP, o HTML, a biblioteca Bootstrap para desenvolver um álbum de, de fotos, né? Um sisteminha de upload de imagens, tá certo? Para isso, estou utilizando o AMP Server como servidor local. Inclusive, ele já está aqui startado, né? Ele já está com os serviços inicializados. Inclusive, se a gente entrar aqui no navegador, já vamos ter aqui já o serviço funcionando, tudo certinho, né? Tá? E a ideia que eu vou estar utilizando é a IDE NetBeans, tá certo? Então a gente vai aqui elaborar o projeto desde o seu início, a construção do banco de dados e da tabela que nós vamos utilizar aqui nesse pequeno exercício, tá? Então, mãos à obra. Vamos lá. Primeiramente, aqui com o NetBeans aberto, nós vamos criar um novo projeto, um projeto PHP. Pode ser com o botão auxiliar novo projeto, ou menu arquivo novo projeto, ou nesse íconezinho aqui novo projeto. Vamos criar aqui um projeto PHP, uma aplicação PHP. Próximo. Esse projeto vai se chamar álbum fotos, tá? Vamos procurar aqui a pasta fonte no caso do AMP tem que ser salvo dentro de C, WAMP 64 www. Se você estiver utilizando o XAMPP, aí tem que ser dentro da pasta do diretório C, na pasta XAMPP, no diretório htdocs, tá? Você vai salvar aqui uma pasta, vamos chamar aqui de álbum, uma pasta chamada álbum, fotos, tudo em minúsculo, tudo junto. Então vamos selecionar essa pasta, vamos abrir. Tá aqui o caminho dela, tudo certinho, a versão do PHP 7, tudo ok. Definir o nome do projeto, definir o diretório, a pasta fonte lá no diretório correto, só clique em finalizar, tá certo? O que nós vamos utilizar aqui, dentro da pasta de arquivo de código fonte, nós vamos criar um diretório aqui dentro, uma nova pasta, e vamos chamar essa pasta de fotos, tá? Então essa pasta vai se chamar fotos, ok? É isso aí. Então nós vamos precisar de alguns arquivos, na verdade apenas 2 arquivos, tá? Nós vamos criar um arquivo que é uma página web do PHP, então botão auxiliar em arquivo de código fonte, novo, página web do PHP, e vamos chamar essa página de index, que ela vai ser a nossa página inicial, nossa página principal. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, criou aqui o nosso arquivo, vamos dar um zoom e apagar esses comentários. Vou colocar aqui um upload de imagens. E aqui no body nós vamos construir um formulário, mas antes de construir esse formulário, vamos pegar ali a nossa biblioteca Bootstrap. Vocês vão acessar o site do Google, vão digitar Bootstrap. Então, o primeiro site que aparecer, que é o oficial, vocês vão acessá-lo. Acessando ele, aqui na página inicial, nós vamos ter aqui algumas dicas de instalações e um pouco mais abaixo nós vamos ter aqui o JS Delivery. E aqui nós vamos ter uns links. Você pode copiar esse link aqui, ó, esse primeiro link, copia, vai lá na
no seu arquivo index, embaixo da tag title e cola ele aqui, ó. Ele é bem grande, na verdade. Então cola ele aqui. Apenas CSS é o que nós vamos precisar, tá? Dentro da tag body, né, nós vamos, só um instante, isso, dentro da tag body, nós vamos criar aqui um título, vamos criar uma div, né, uma camada. Essa camada ela vai ter uma class do Bootstrap, que é o container, class container. E ela também vai ter uma class chamada text center. Então essas duas classes aqui, uma é para colocar todos os elementos dentro de um container e para centralizar os elementos que estiverem aqui dentro. Então vamos colocar aqui uma tag h2, que é uma tag de título, e vamos chamar aqui uma class text primary, e vamos colocar aqui um título upload de imagens. Vamos salvar e vamos rodar aqui esse arquivo direto no servidor, tá? Então como é que a gente pode rodar aqui? Chamando o localhost barra o nome do projeto, se não me engano é álbum fotos. Deixa eu ver se é isso. Isso já está lá, o upload de imagens. Mas ele não pegou o Bootstrap, se não me engano. Ele está com o link do Bootstrap, mas não está acessando, não está pegando aqui o Bootstrap. Deixa eu dar uma olhada aqui depois para ver por que ele não está acessando o Bootstrap. Qual motivo, né? Eu peguei aqui o CSS, copiei, mas ele não está dando acesso aqui ao CSS, apesar de ter copiado tudo certinho, né? Eu vou tirar aqui esse atributo de integridade, né? E esse de cross origin, deixar só dois atributos, deixar o atributo rel e o href somente, né? Vamos salvar e atualizar. Ele continua não dando acesso ao Bootstrap, não tem problema, né? A gente verifica o porquê, né? Text primary. Deixa eu ver aqui se a gente baixa o Bootstrap para ficar melhor, né? Baixa os arquivos. Aqui a gente pode fazer o seguinte, pode fazer o download do Bootstrap, tá? Aí em download vocês podem vir aqui em compile de CSS em JS e clicar em download. Vamos fazer um download dele aqui, vou colocar ali na área de trabalho. Ele vem com os arquivos zipados. Se vocês abrirem um zip, ele vai ter aqui uma pasta Bootstrap, aí vai ter a CSS e a JS. Essas duas pastas aqui a gente precisa jogar dentro do nosso projeto. Então, deixa eu extrair aqui para Bootstrap. Extrair. Então, vou copiar essas duas pastas aqui, a CSS e JS, lá dentro do projeto. C champ ou amp, né? www álbum fotos e colocar aqui, ó,
CSS e JS, já vai aparecer aqui no NetBeans as duas, ó. E o que vocês vão fazer de uma forma bem prática e fácil? Vocês vão abrir aqui, ó, expandir as pastas. Vocês vão pegar apenas o bootstrap.css, clicar, segurar e arrastar para cá, ó, tá? Vou pegar o bootstrap.css, o bootstrap grid.css, grid, reboot, utilities, não sei se, vamos ver aqui, bootstrap utilities e mas tem mais algum aqui, só RTL não precisa, os RTL não precisa, pode ser o reboot, bootstrap reboot, tá? Vamos salvar. Opa. Atualizar, já está aqui, ó, aplicando o bootstrap. Ele já mudou a fonte, já mudou a cor do título, já está tudo ok aqui pra gente, tá? Beleza. Então vamos voltar lá para o nosso código. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um HR aqui no início e um HR depois, tá? E vamos construir aqui um formulário. Opa, a tag form. Esse formulário ele vai ter o atributo. Vão ter os atributos method, que vai ser post, vai ter o atributo action, onde ele vai chamar um arquivo upload.php, e ele vai ter um atributo enctype. Só quero chamar a atenção para esse atributo enctype, porque sem esse atributo não é possível fazer upload de imagens sem ele, tá? Opa. E qual é o valor que você vai colocar aqui dentro? É o multipart barra form hífen data, form data, né? E aqui nós vamos ter um campo input type file, um campo para envio de arquivo. O name, o atributo name desse campo vai ser arquivo, e ele vai ser um campo obrigatório. A pessoa vai ter que selecionar a imagem. E nós vamos ter também um botão para enviar, que é o input type submit, com o value enviar, uploaded, tá? Então vamos salvar e atualizar a nossa página aqui. Então nós temos aqui, ó, tá, escolher, nenhum arquivo foi selecionado, e o botão upload. Esse botão upload a gente pode aplicar uma class do Bootstrap, que é uma class btn. Nós temos o btn primary, que é um botão azul, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Salvar, ou salvar o arquivo, né? Dá um save aqui no disquete e dá um F5, um atualizar, tá ali, beleza. Então aqui é onde nós vamos fazer o upload das imagens, e logo abaixo é onde ele vai exibir o álbum de fotos pra gente, tá? Então vamos fazer logo aqui a parte da exibição do álbum de fotos, tá? Vamos criar aqui um HR para separar a seção, e vamos criar aqui um H2 com o título álbum de fotos, com uma class também text primary, né? Texto primário aqui. Se eu não salvar, não tem como ele mostrar a atualização para mim, né? Então vamos salvar e vamos dar um F5 para atualizar. Beleza, tá aqui. A princípio tá ok, né? Vamos fazer o que agora? Vamos criar aqui uma div, onde essa div ela vai representar os cardzinhos ou as imagens que serão exibidas. Então aqui nós vamos aplicar um style, né?
Como toda div por padrão, ela é um elemento em bloco e não um elemento inline, não vai ter como a gente exibir uma imagem ao lado da outra, a não ser que a gente utilize o atributo float, pedir para que esse elemento flutue para a esquerda e apliquemos aqui uma margem na esquerda de 5 ou 10 pixels de distância. A princípio a gente não vai conseguir ver nada, né? Porque não existe nada. Nós não temos ali nada, né? Ao atualizar, ele não mostrou nada, tá? Vamos para a etapa agora da construção do nosso banco de dados, que é um banco de dados onde vai armazenar ali o nome das imagens, pode ser numa tabela chamada uploaded, vai ter um field, né? Vai ter um campo chamado foto, que vai ser o nome da foto, tá certo? E podemos ali ter também um atributo alt, mas deixa isso aí para um próximo incremento do sistema, tá? Então vamos acessar aqui a nossa ferramenta. Dentro do localhost nós temos uma ferramenta, um software chamado phpMyAdmin, tá? Que é o nosso software onde a gente acessa ali tem acesso ao nosso SGDB. O usuário padrão é root e não tem palavra passe, né? Não tem senha. Então vamos executar. Vamos abrir aqui o nosso SGDB. Nós já temos alguns bancos aqui criados. Nós vamos vir aqui em... Esse português está um português de Portugal. Pode ser o português brasileiro, tá? Que é melhor. Nós vamos vir aqui em bancos de dados. E vamos criar aqui um banco de dados chamado projeto álbum. Vamos criar. E dentro desse projeto álbum nós vamos criar uma tabela, que a gente vai chamar essa tabela de uploaded, e ela vai ter um campo que representa a chave primária, um campo que vai servir ali como guia dos índices das nossas fotos, né, na organização, e vai ter um segundo campo que vai ser onde vai representar ali o nome da foto que a gente está fazendo o upload. Então nós teremos apenas duas colunas, tá? Que é uma coluna que é o ID e a outra é a foto. A coluna ID é do tipo inteiro, a foto é do tipo varchar. Tamanho aqui da foto, deixa eu ver, colocar aqui 60. São 60 caracteres, que aí para mim já é um número de arquivo muito grande. Eu vou colocar 30 apenas, tá? Lembrando que nessa nossa primeira coluna, o índice tem que ser um primary e ela tem que ser um auto-increment também. Então vamos executar e marcar aqui a opção auto-increment, tá? E vamos salvar aqui essa nossa tabela dentro desse nosso banco de dados chamado projeto álbum. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um arquivo aqui dentro de arquivo de código-fonte, que vai ser o arquivo responsável por estabelecer a conexão com o nosso banco de dados e selecionar com o nosso servidor, né? Conexão com o nosso servidor, e selecionar o nosso banco de dados, que é o projeto álbum. Então vamos criar aqui um arquivo PHP, botão auxiliar, novo arquivo PHP, eu vou chamar ele de banco, finalizar. Então o que nós teremos aqui nesse arquivo? Nós teremos aqui, nós vamos utilizar uma função que é a MySQL connect, onde nessa função a gente tem que passar esses parâmetros aí, que são os parâmetros para a gente ter acesso ao nosso banco de dados. Lembrando que aqui, se a gente voltar aqui em servidor, nós temos aqui qual é o nosso servidor, né? 127.0.1, que também é localhost, é conhecido como localhost. O tipo de conexão, a versão, o usuário é root, não tem senha. A porta que a gente utiliza aqui é a porta 3306. Eu não sei se aqui que ele está mostrando a porta.
mas é a porta padrão que nós temos aí do nosso banco de dados, né? Nosso MariaDB. Então vamos lá. O nosso host aqui pode ser o número IP 127.0.0.1. O usuário é root. A senha é vazia. Então apaga, deixa vazia. Não pode nem ter uma barra de espaço. O nome do nosso banco de dados, por enquanto, a gente ainda não vai passar. Então a gente vai colocar como null. A porta padrão é 3306. Opa. 3306. E nós também não estamos utilizando socket. Vamos passar o valor null. Ou ele estabelece essa conexão, ou die. Ou mata essa conexão, retornando para a gente uma mensagem de erro. Aí, né? Tá? Ou ele estabelece a conexão, ou ele mata a conexão. Se ele conseguir estabelecer uma conexão com o nosso servidor, vamos guardar essa conexão numa variável chamada link, que vai ser o nosso link de conexão. E logo abaixo, nós vamos selecionar o nosso banco de dados que nós acabamos de criar com a função MySQL select db, onde a gente passa o link de conexão e logo em seguida a gente passa qual é o nome do nosso banco de dados. Se eu não me engano é projeto álbum. Se ele não conseguir selecionar o banco de dados, vamos pedir para que ele retorne também um erro com o die. E nos mostra esse erro através do método MySQLi error, nesse nosso link de conexão. Tá? Então aqui ele está estabelecendo a conexão com o nosso servidor e aqui ele está selecionando esse nosso banco de dados aqui, ó, projeto álbum. Beleza? Se estiver tudo ok, ele vai conseguir fazer a conexão. Quando a gente for utilizar, dar um insert, um select, um update, a gente precisa chamar esse arquivo aqui, incluir esse arquivo dentro dos outros scripts PHP, tá certo? Então vamos fazer o que agora? Vamos voltar aqui para o nosso index e criar aqui a página do action, porque quando eu clicar aqui em uploaded, ele vai chamar esse arquivo. E é esse arquivo que vai fazer todos os tratamentos necessários ali para o envio da imagem, tanto para a nossa tabela do banco de dados, quanto também mover essas imagens para a nossa pastinha aqui, que é a pasta fotos. A gente não vai precisar dessa pasta JS, tá? Se vocês quiserem excluir, botão CLA excluir, tá? Só vamos precisar da pasta CSS. Certinho? Então vamos criar aqui esse arquivo, que é um arquivo PHP. Na pasta arquivo de código-fonte, botão CLR, novo arquivo PHP, upload. Finalizar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar a imagem, pegar o nome da imagem e pegar o tipo de extensão de arquivo que esse arquivo tem, né? Vamos pegar o nome do arquivo e a extensão do arquivo. Através de uma variável de um array super global do PHP, que é o array files, que tem sempre duas dimensões, tá? Como a gente vai pegar o nome do arquivo e o tipo, a gente precisa chamar essa variável duas vezes. Nessa primeira dimensão da variável, a gente sempre passa qual é o nome do campo. Esse namezinho aqui, ó, o nome do campo do tipo arquivo. O name dele é arquivo. Então, o PHP ele entende que está buscando desse campo pelo name do campo. E na segunda dimensão do array, a gente passa o que a gente quer pegar. No primeiro caso aqui, eu quero pegar o name do arquivo, onde ele vai retornar o nome, ponto a extensão. E no segundo caso aqui, eu quero pegar o type, onde ele vai retornar o MIME-type desse arquivo. Aqui vamos atribuir para uma variável arquivo, aqui vamos atribuir para uma variável chamada tipo. Beleza? Então até aqui está ok. Se ele estiver pegando aqui o arquivo e o tipo do arquivo, vamos fazer aqui as verificações. A primeira verificação que a gente vai fazer é se o caminho que está sendo apontado se refere a um arquivo. Então, se
isFile. Agora, qual é o caminho que está sendo apontado? Esse caminho aqui, ó. Sendo que a gente verifica se é um arquivo utilizando um temporary name, ou um nome temporário, enquanto esse arquivo não vai ser movido, a gente não vai jogar para nenhum lugar. Então, se ele for um arquivo, ele vai entrar dentro desse if. Se ele não for um arquivo, ele não vai entrar dentro dessa condição. A segunda coisa que a gente precisa verificar é que se esse arquivo existe. Se esse arquivo existir, já existir, aí você fala, já existir onde, né? Se ele já existir dentro desse diretório fotos, então aqui em cima a gente precisa declarar uma variável dir, passando esse diretório, que é o diretório fotos barra. Mas não é só nesse diretório, é nesse diretório com esse nome ponto extensão. Então, vou pegar a variável dir e concatenar com a variável arquivo. Então, o operador pontinho aqui no PHP é o operador que concatena. Se o arquivo existir, eu vou abrir um contador, onde esse contador vai iniciar com 1. E enquanto esse arquivo existir, nesse diretório, enquanto ele estiver existindo, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse contador e incrementar o valor dele, ou seja, ele vai sempre somar mais 1 enquanto existir. Quando ele não existir mais, é como ele vai incrementando, aí eu quero que o nome do arquivo receba um índice, um índice que é o próprio contador, dentro de um colchete, concatenado aqui com o próprio nome do arquivo. Então, só um exemplo aqui, ó. Se o arquivo já existir, eu não quero que ele permita um homônimo. Eu quero que ele pegue o nome desse arquivo e incremente um contadorzinho na frente dele, tá? Que é assim que é feito na web. Beleza? Agora, se o arquivo existir, se ele não existir, o nome do arquivo vai ser o nome que ele tem mesmo, tá? Que é o nome comum dele. Beleza? Outra verificação que eu vou fazer aqui é a questão do tipo de arquivo, que como é um upload de imagens, eu não posso permitir com que o usuário envie um doc ou uma planilha do Excel ou algo parecido, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um tratamento, vamos criar aqui em cima um array de MIME types, de tipos de extensões de arquivo, né? E esse array vai ter tipo de extensões de arquivos que se refere somente a imagens. Por exemplo, nós temos um MIME type que é o image/jpeg. Deixa eu copiar aqui para facilitar. Nós temos outro MIME type que é o image.jpg. Outro que é utilizado na web é image.png. Image.bitmap, né, que é o BMP. E se eu não me engano, a gente também tem um GIF, né, o image/GIF. Então, todos esses tipos aqui de extensões de arquivo são tipos de extensões ou MIME types de arquivos de imagem. E a gente vai fazer uma verificação aqui, ó. Qual a verificação? Se em array, se o valor, né, se o MIME type que vier aqui do tipo, que a gente está pegando diretamente do arquivo que a gente está enviando pelo formulário, se esse MIME type for encontrado aqui dentro desse array, significa que esse tipo de arquivo ele é válido. Se não for encontrado, significa que esse tipo de arquivo, o tipo, né, do arquivo não é válido, e a gente pode exibir isso aqui para o usuário, tá? Da seguinte forma, utilizando um JavaScript,
um script barra script, fecha a tag script, utilizando o método alert para ele mostrar uma janelinha de alerta com a mensagem tipo de arquivo inválido. Mas assim que ele mostrar essa mensagem, ponto e vírgula, o JavaScript vai chamar o método location, abre e fecha aspas simples, onde ele pode nos redirecionar para uma página, que no caso aqui ele vai voltar para o index.php. Vai voltar lá para a página principal. Vamos só fazer um teste. Só fazer um testezinho para ver se está funcionando mesmo, tá? Deixa eu atualizar. Escolher aqui um arquivo que não seja uma imagem. Um arquivo, por exemplo, um arquivo PDF. Não é imagem, né? Não tem esse MIME-type PDF, aqui tem PNG. Então ele não pode aceitar isso daqui, ó. Ele tem que dizer tipo de arquivo inválido, ó lá. Tipo de arquivo inválido. A gente dá um OK, ele volta para a página inicial. Então esse tratamentozinho aqui a gente já fez. Ele não vai aceitar um tipo de arquivo. Agora, se o tipo de arquivo ele for válido, né? Ele for um arquivo que realmente pode ser enviado, a gente vai incluir aqui dentro o banco, que é para fazer a conexão com o nosso banco de dados, e vamos criar uma string que representa o statement, né, o comando SQL, que é para inserir imagem. Então, variável stmt, que é statement, recebe um insert into, o nome da tabela é uploaded, dentro do campo foto, esse valor aqui. Qual é o valor que ele vai inserir? O valor que ele vai inserir é o nome ponto a extensão do arquivo. Está dentro da variável arquivo. Tá? Então é esse o valor que ele vai inserir. Então vamos só dar uma olhada aqui na nossa tabela. Ó, a nossa tabela uploaded, ela tem um campo ID, que ele é auto-incrementável, então não preciso passar. Deixa eu dar uma olhada aqui na estrutura. E tem um campo chamado foto, que é o tipo achar, que é onde a gente vai mandar ali o nome da imagem para ser salva na tabela aí do nosso banco de dados. Beleza? Até aqui tá ok. Tá ok. Certinho. Além de inserir, né, no caso aqui ele fazer um insert into, ele também tem que pegar esse arquivo que nós vamos escolher e mover ele para essa pasta fotos. Então, como é que a gente vai mover esse arquivo para a pasta fotos, né? Aqui a gente vai mover. A gente vai utilizar um método chamado move uploaded file, tá? Mas ele também retorna um booleano que a gente vai colocar dentro de uma condição. Então vamos fazer o seguinte: aqui a gente vai verificar se ele executou com sucesso aqui essa query, esse insert. Aqui a gente passa dois parâmetros: qual o link de conexão e qual o statement, ou SQL, ou a query que a gente quer executar. Você pode chamar de query. Aqui geralmente eles chamam de query também, quer ver? Ó, link e query, né? Se ele executar com sucesso, se ele entrar aqui dentro desse if, aí a gente vai verificar se ele também moveu. Ó. Move uploaded file. Agora, qual arquivo que ele vai mover? É esse arquivo que está sendo enviado pelo formulário com esse temporary name. Tá? Se ele conseguir mover esse arquivo, eu quero que ele mova esse arquivo para esse destino. Qual o destino? Qual é o destino, né? É para dentro desse diretório com esse nome, que vai ficar sempre assim, o nome do diretório barra o nome ponto a extensão do arquivo. Então, se ele conseguir tanto enviar esse registro para a tabela do meu banco de dados e também conseguir mover esse arquivo para dentro do nosso diretório, se as duas ações forem bem sucedidas, aí eu quero retornar uma mensagem
que também pode ser uma mensagem por JavaScript, ó. Também, porque fica mais dinâmico aí pra gente. Aí a gente pode arquivo enviado com sucesso. E ele também, assim que ele enviar o arquivo, ele vai voltar para o index.php. Então, se tiver tudo ok, vamos ver se está funcionando aqui, tá? Se ele realmente está fazendo conexão, se ele vai enviar. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos abrir lá o nosso index. Deixa eu só dar uma atualizada aqui primeiro. Vamos escolher um arquivo de imagem. Eu tenho aqui várias imagens, tá? Deixa eu ver aqui, imagem de alunos, ó. Então vou pegar essa imagem, aluno1.jpg, vou abrir e vou fazer o upload. Arquivo enviado com sucesso. E o arquivo já veio aqui para o diretório. Já está ok. Foi movido para o diretório, mas eu tenho que verificar também se foi para o banco de dados. Então vou clicar aqui na tabela upload para ver se está tudo ok. Está lá. ID 1, aluno1.jpg. Aí é show de bola. Vamos aqui novamente enviar um outro arquivo. Arquivo aluno 2. Vamos abrir e vamos fazer o upload. Arquivo enviado com sucesso. Realmente agora tem duas imagens lá, ó. Tem imagem aluno 1 e aluno 2. Foi movido para a pasta. E vamos ver se foi movido lá para a tabela do nosso banco de dados. Foi, ó. Vamos só fazer mais um upload de aqui. Aluno 3, ó. Vamos abrir, fazer o upload. Vamos dar um ok. Olha lá. Realmente foi o aluno 3 e foi movido para a pasta. Tá ok? No próximo videozinho eu vou estar explicando aí como após mover, ele vai montando aqui, ó, o nosso álbumzinho aqui, já exibindo as fotos aqui na página inicial. Tá ok? Obrigado aí a todos, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.